louvar o Senhor com o hino do inário Havemos de Colher. Eu peço que os irmãos se ponham em pé para que nós possamos todos juntos louvar ao Senhor. Seremos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando a terra havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó pão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer, mesmo quando os seres maus e deliciosos querem a semente boa destruir, vamos semeando, sempre satisfeitos, com colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó pão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai os anos, a semente viva da verdade e luz, proclamando a Cristo seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó pão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Amém. Louvado seja Deus. Agora nós vamos continuar louvando a Deus com o grupo de louvor. E enquanto o grupo de louvor nos ajuda a louvarmos a Deus, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas podem vir e depositar no gasofilácio.
Realmente é o único lugar que tem para nos refugiarmos principalmente quando as coisas não vão bem. Porque quando tudo está bem é muito fácil, né? Mas quando realmente as coisas não vão bem, aí sim é o único lugar que achamos refúgio, fortaleza, embaixo das árvores, embaixo da potente mão de Deus. Vamos continuar adorando o Senhor com mais um cântico, como a chuva. Esse cântico é maravilhoso, né? Particularmente, gosto muito da letra, o título dele já diz tudo, sua presença, muito maravilhoso. Então vamos adorar o Senhor nesse momento, continuar adorando com mais cântico. continuar adorando o Senhor, né?
E como cantamos, né? Assim como a chuva cai sobre a terra. Assim, a presença do Senhor em nós, constantemente. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar que a presença do Senhor está em nós, independente de qualquer coisa. O Senhor ele está conosco, nos livrando, nos guiando, independente se cremos. Deus é tão bom que Ele cuida, independente de você crer, de você não crer. Deus ele cuida, porque Ele é amor, Ele é misericordioso, né? Então, muito a bondade de Deus, o amor dele é incondicional. Vamos continuar adorando a esse Deus com mais esse cântico de Isaías 9. Ele é o próprio Deus divino.
Pai, por mais esta oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, reunidos, Senhor, louvando o Teu nome, ó Deus. Quando, Pai, sabemos que essa não é a realidade ainda da nação, ó Deus, existe ainda muitos lugares, ó Pai, que não podem, Senhor, adorar o Teu nome livremente, ó Deus. E aqui nós podemos fazer isso, Senhor, que possamos aproveitar, ó Deus, essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor concede, possamos fazer isto realmente em espírito e em verdade, como manda a Tua palavra, Senhor, que possamos ter prazer a cada dia, Senhor, estar na Tua casa, Te adorando, aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais a Tua vontade, ó Deus. Então, Senhor, continua conosco nesta noite, ó Deus, continua na direção deste culto, usando, ó Pai, o pastor que vai estar trazendo a palavra aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos sair nesta noite daqui, Senhor, saciados, Senhor, da Tua palavra, do Teu poder, ó Deus. Continua conosco, Senhor, nos abençoando e nos fortalecendo, é o que te pedimos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora ter o nosso momento onde nós vamos cercar a mesa do Senhor. Eu quero convidar a irmã Rose. A irmã Rose vai vir aqui à frente e ela vai fazer a leitura que nós costumamos fazer na celebração da ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Enquanto a irmã Rose faz essa leitura, eu peço que todos os irmãos abram a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Pode vir. Amados irmãos, aceitando as paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Coríntios, capítulo número 11, versículo 23. Seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão, comer deste pão, beber deste cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Muito obrigado, irmã. Eu quero, nesse momento, convidar o irmão Tarcísio, o irmão deles, que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. E enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Se o irmão João puder nos ajudar no louvor,
Você abre o seu cantor cristão no hino 123, e enquanto os irmãos fazem a distribuição dos elementos, nós vamos louvar. Do cantor cristão. Vamos abrir aqui e vamos louvar a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão todos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também a Jesus. Sim, Ele todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo partido e depois dado graças, distribuiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos todos. Logo depois de comerem, o Senhor Jesus tomou o cálice, distribuiu entre os seus discípulos e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos, para o perdão, a remissão dos pecados. Tomai e bebei. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Os irmãos podem orar, podem glorificar a Deus, podem exaltar o nome do Senhor. Fique à vontade. Eu quero pedir ao irmão Tarcísio que faça uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Deus pela vida, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem nos dado, ó Pai, a cada dia. Ó Pai, por um dia, Senhor Deus, nós conhecemos o plano de salvação para as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado a Deus por fazer parte, ó Pai, de ter conhecido, ó Pai, a Ti, Senhor. Ó Pai, que as nossas vidas a cada dia possam estar nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Ó Pai, que Tu esteja, Senhor Deus, com esta igreja. Que esta igreja que a cada dia, Senhor Deus, esteja, ó Pai, realmente fazendo algo em prol do Teu santo nome, Senhor, realizando aquilo para o bem da Tua obra, Senhor. Amém, Senhor. Ó Pai, que Tu nos ajude, que Tu esteja a cada dia nos dando Teu ensinamento, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Ó Pai, sem Ti não somos nada, ó Deus. Senhor, que realmente, ó Pai, Tu cresça e nós diminuímos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que tens feito nos ajudado até aqui. Ó Deus, nós sabemos que ali, ó Pai, está o sangue do Teu Filho ali derramado naquela cruz pelos nossos pecados, ó Pai. Ó Pai, que Tu esteja nos abençoando, Senhor, que Tu esteja realmente nos mostrando a cada dia, Senhor, aquilo que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos diante da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que Tu esteja nos ensinando a cada dia, Senhor. Ó Pai, que Tu esteja, que nós possamos ser realmente a cada dia mais humildes, ó Pai, realmente através da Tua palavra, Senhor, realmente que nós possamos a cada dia deixar que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar agindo nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por este momento, Senhor, aqui memorial, Senhor, que as nossas vidas realmente possam ser entregues nas Tuas mãos. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja exaltado e glorificado a cada dia, Senhor. Amém. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Denis, irmão Tarcísio. Meus amados irmãos, chegou a hora de meditarmos na palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Todos acharam? Acompanhe a leitura conosco. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados,
e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Até aí. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Agora, Senhor, te pedimos a iluminação do teu Espírito, para que nós possamos expor a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor use o ministro externo, mas que também e principalmente o ministro interno, que é o Espírito Santo, no coração dos irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, creio que o texto áureo que é usado para atacar a prática do julgamento temerário, injusto e proibido por Jesus, é quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Lendo esse versículo, temos a impressão de que não devemos julgar nunca, nada. Mas não é assim. Não é isso que esse versículo está querendo dizer. Que nós não podemos julgar nunca e nada. Mas nós não podemos julgar de maneira temerária, de maneira injusta. Foi o julgamento temerário, o julgamento injusto que Jesus proibiu. Quando continuamos lendo o texto, percebemos que há algo mais profundo em jogo nessas palavras de Jesus. Será que Cristo está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? Como eu já disse, o contexto deixa claro que não. Observemos como Cristo encerra sua declaração sobre o julgamento, dizendo: tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cristo está ensinando que a partir do momento que eu tiro a trave do meu olho, isto é, a partir do momento que eu reconheço o meu pecado, que eu reconheço a minha falha e que eu me conserto diante de Deus, eu posso sim tirar o cisco do olho do meu irmão. Isso se chama ministério pessoal. Com amor, com cuidado, chegar no irmão e trazer a ele uma palavra e dizer: irmão, o seu caminho não está bom. Conserte o seu caminho diante de Deus. Irmão, você está faltando muito ao culto. O que está acontecendo? Irmão, você está chegando atrasado. O culto começa às 7h30, você chega às 7h45, 7h50. O que está acontecendo? Então isso se chama ministério pessoal. E todo crente deve exercer esse ministério pessoal. Mas para que isso seja possível, para que você faça isso de maneira bíblica, você primeiro tem que ver quais são as suas falhas e se consertar. Porque senão vai ser o sujo falando do mal lavado, né? Alguém com a trave no olho querendo tirar o cisco do olho do outro. Mas, a partir do momento
em que eu não ajo com hipocrisia, a partir do momento que eu tenho uma vida séria com Deus, a partir do momento que eu vivo o que prego, ou que eu vivo o que eu ouço pregar na igreja, eu posso sim julgar. Então, qual é o tipo de julgamento que Jesus está proibindo? Como eu já disse, é o julgamento hipócrita. É aquele que está errado e quer consertar o outro, quer apontar para o outro. Quando a gente aponta para alguém, tem 3 apontando para nós e um apontando para o céu, mostrando que Deus está vendo a nossa conduta. Se o nosso julgamento é hipócrita, ou se o nosso julgamento está sendo feito em amor, e se ele é fruto de uma vida correta com Deus. O julgamento hipócrita é você acusar e condenar o outro por aquilo que você também faz, né? Tem gente que é assim, né? Condena o outro por aquilo que faz. Isso, além de ser um pecado, uma covardia, faz parte da cartilha comunista, né? Um comunista chamado Gramsci, ele escreveu um livro onde ele diz isso: chame os outros daquilo que você é e acuse eles daquilo que você faz. Isso é coisa do inferno, não é coisa de cristão. Dizer que podemos julgar pessoas tanto quanto ensinos e práticas não significa que somos livres como Satanás para sair caçando pelas ruas ferozmente os erros dos outros e com a boca espumando bradar palavras de maldição contra os outros. Então tem muita gente que confunde o ministério pessoal de exortar o irmão com acusação. E em vez de produzir um fruto bom, de trazer o irmão para Deus, de trazer o irmão para perto de Cristo, de poder ser um incentivo para que aquele irmão se conserte, ele se torna uma pedra de tropeço, empurrando aquele irmão para fora da igreja. Por quê? Porque ele não fala com amor, porque ele não tem uma vida correta. E aí ele fala espumando, que nem um cachorro doido, né? Acusando, falando mal nas esquinas, difamando, e isso muito mais atrapalha do que ajuda. É esse tipo de atitude que Jesus está proibindo. Nós não devemos ser como Satanás. Inclusive, a palavra Satanás, no original grego, ela significa advogado de acusação, né? Isso é o significado da palavra Satanás em grego, advogado de acusação, ou acusador. Então a gente não deve fazer esse papel, mas nós devemos fazer o papel de conciliadores, que o nosso julgamento seja de acordo com a verdade, seja em amor, com o objetivo de trazer reconciliação e restauração. É isso que Deus e Jesus espera de nós. Então, meus irmãos, para evitar confusões, gostaria de listar alguns pontos que creio serem úteis para sabermos como julgar de modo bíblico. Então vejamos alguns pontos que são úteis para sabermos como julgar de modo bíblico. Em primeiro lugar, quando formos julgar, e esse é o título dessa mensagem, cuidado quando você for julgar. Cuidado quando você for julgar.
Em primeiro lugar, tenha cautela. Devemos ter cautela. Alguém leia 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. 1 Coríntios traz do Mateus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, meus irmãos, devemos tomar sempre cuidado com julgamentos precipitados. Cristo, quando vier, trará a luz sobre tudo o que antes estava oculto. Por isso que ele diz: nada julgueis antes do tempo. Ou parafraseando, não julgue sem você ter certeza. E sem você estar em condições para isso. Porque o Senhor, que é o reto juiz, no último dia, no dia do julgamento final, ele julgará a todos. E tudo que está escondido será revelado. Aqueles pecados que eu cometi, que você cometeu, e que ninguém viu, mas Deus viu. E isso vai ser revelado. E nenhum de nós, no dia do julgamento final, poderá apontar para o outro e dizer: eu sou santo e você é injusto, porque todos nós somos pecadores. Então, não é proibido fazermos julgamentos, mas é necessário que tenhamos cautela com o tipo de julgamentos que nós vamos fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha cautela. Proteja-se ou evite julgar erradamente. Confie em Cristo e no julgamento correto. Portanto, és indispensável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no dia que julgas a outro, a ti mesmo te condenarás, pois praticais as próprias coisas que condenas. Isso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos e falando da natureza pecaminosa que toda a humanidade tem, que todos os homens têm, ele diz essas palavras: portanto, você que julga os outros é indesculpável, inexcusável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E ele continua, né? Você que diz que não se deve matar, mata. Você que diz que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve idolatrar, comete idolatria. Então nós devemos ter cuidado com isso. Em terceiro lugar, não seja carrasco. Mateus capítulo 7, versículo 2. Alguém leia, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes, medido vos hão de medir a vós. Então não seja carrasco. Mesmo em uma situação em que você está em condição de julgar, quais são as condições que eu falei? Primeiro, você examina a sua vida diante de Deus. Você não é culpado daquilo que você está julgando. Então, você está em condições de julgar.
e aparece uma situação em que você precisa fazer um julgamento. Mas mesmo nesse momento inevitável, onde você precisa e deve se colocar em tal posição, você não deve ser carrasco. Por quê? Porque Jesus disse, com o juízo aqui é a dureza. Troque essa palavra juízo por dureza. Com a dureza com que você julgar, você será julgado. E com a medida com que você medir o outro, você também será medido. Então não seja carrasco. Pelo contrário, seja misericordioso. Você deve lembrar que também será julgado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Algum outro irmão leia? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então devemos lembrar que nós também seremos julgados por Deus. E esse versículo nos mostra isso. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Agora, o julgamento de Jesus, ele começa pela sua igreja. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Alguém leia, por favor. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então esses são motivos para que nós não sejamos carrascos. Primeiro, porque com a dureza em que nós julgamos, seremos julgados. Segundo, porque nós também seremos julgados por Deus. Terceiro, porque o julgamento de Deus começará pela igreja. E assim, sabendo que com a medida com a qual julgamos os outros, Deus nos julgará, devemos seguir com mais afinco a exortação do apóstolo Paulo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Abra aí Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, quando você abrir, eu vou ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Então, corrigir com espírito de brandura. É corrigir com ar de superioridade? É corrigir com dureza? É corrigir expulsando da igreja, dizendo que não serve mais? É falar mal do outro da esquina? Não. É corrigir com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Porque naquilo que você aponta para o outro, você está sujeito a cair no mesmo erro ou pior. Além disso, cuidado com julgamentos severos demais, por pontos secundários, por coisa boba, digamos assim, né? Tem gente que é muito severo com o outro por nada, por bobagem, por coisa que nem pecado é, mas só porque não é do jeito que você gostaria que fosse, você já espana, né? Fica fazendo julgamento severo por coisas secundárias. Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 4. Abra aí. Romanos 14, versículo de 1 a 4.
Veja o que é que diz. Todos acharam? Acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo se pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma dificuldade que havia naquela época, porque toda carne que era vendida no mercado, aquele animal, antes de ser morto, ele era sacrificado a um ídolo, oferecido a um ídolo. E aí havia crentes que diziam assim: não, eu não vou comer daquela carne porque ela foi sacrificada ao ídolo. Já havia outros crentes que diziam: não tem nada a ver isso, não. Eu posso e vou comer, porque o ídolo não é nada, tudo é de Deus. E aí ficou aquela disputa dentro da igreja. Aquele que não comia a carne sacrificada ao ídolo achava que estava certo. Aquele que comia achava que ele era que estava certo. E havia esse julgamento mútuo, essa disputa por coisa boba. E aí o apóstolo Paulo esclarece: realmente o ídolo nada é. Então pode comer a carne sacrificada ao ídolo? Pode, porque você não está comendo em honra ao ídolo. Mas se tem alguém que acha que não pode e se sente bem assim e não quer comer, tudo bem, que não coma. Então isso não é motivo para guerra e para discussão dentro da igreja. Então por isso que ele diz: acolhei o fraco na fé. Quem era o fraco na fé? Aquele que achava que não podia comer a carne sacrificada ao ídolo. Esse era o fraco na fé. O que tinha uma fé mais forte, que era mais esclarecido, era aquele que dizia: não tem problema, porque o ídolo não é nada. O ídolo é um pedaço de pau, Deus é o dono de tudo. Mas esse que tinha uma fé mais forte, que tinha um entendimento mais claro, ele deveria tolerar aquele que não tinha o entendimento que ele tinha. Isso é o sentido de acolher o fraco na fé. E nos dias de hoje, como é que você acolhe o fraco da fé dentro da igreja? É o novo convertido, é aquele que não tem o caminho, a vivência que você já tem, e você não querer que do dia para a noite ele seja como você, ter paciência. Logo devemos evitar ao máximo agir erradamente com os filhos de Deus, ainda que eles sejam fracos na fé. Deus zela pela sua igreja. Não queira ser um inimigo dela, um inimigo da igreja do Senhor. Já viu que tem gente que fala mal da igreja? Isso é uma tristeza. A igreja não é um lugar perfeito. A igreja não é o céu, mas é um lugar de pessoas que estão caminhando para o céu. Mas ainda são pessoas cheias de defeito. Em quarto lugar, mesmo que você não deve ser carrasco, mas você deve saber quando ser severo. Depois de meditarmos sobre não sermos duros sem necessidade, precisamos considerar sobre sermos duros quando há necessidade. É num caso de pecado, onde a igreja precisa se posicionar. Aí você não vai ser uma pessoa sem amor, mas você tem que ser severo. Paulo julgou com severidade um homem que abusava da mulher de seu pai. 1 Coríntios 5:1. Ele disse: o tal entregue a Satanás para que o seu corpo seja destruído.
E Jesus foi extremamente ofensivo com os judeus, chamando-os de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do inferno, dentre outras coisas. Mateus 23, que a gente estudou na quinta-feira retrasada aqui da igreja. Precisamos muitas vezes ser duros com os falsos mestres e com os falsos cristãos. Com esses sim, nós precisamos ser duros, porque eles são falsos e eles trazem o perigo de envenenar, de trazer a falsidade para dentro da igreja. Seja sábio para discernir com quem você está lidando. Se é um fraco na fé, se é um falso crente, se é uma pessoa que não tem entendimento ou se é um falso mestre. Então saibam quando ser severo. Em quinto lugar, seja perdoador. Em João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, temos o caso de quando os fariseus trouxeram uma mulher adúltera aos pés de Jesus, acusando-a de adultério. Quando lemos a história, em momento algum Jesus nega que ela seja pecadora. Jesus está certamente julgando aquela mulher como pecadora e adúltera, assim como aqueles judeus. A diferença entre o julgamento dos judeus e o julgamento de Jesus é que os religiosos queriam apedrejar a mulher, enquanto Jesus queria perdoá-la. No lugar de apedrejá-la, Cristo disse: eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Já viu um caso da igreja que o irmão está em pecado e boa parte dos membros e até da liderança fica coçando os dedos, coçando a mão, para que essa pessoa seja disciplinada o mais rápido possível? A pessoa está errada, mas a recomendação é que esse julgamento de disciplina não seja apressado. É que haja, no lugar do desejo de jogar aquela pessoa fora, haja o desejo de perdoar e o desejo de que aquela pessoa se arrependa. E passos na disciplina têm que ser dados com cuidado. O ponto de chegar a levar essa pessoa à exclusão tem que ser o último recurso, não pode ser a primeira atitude. Existem outros exemplos de pecadores arrependidos que não foram julgados por Jesus, como Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 9. Zaqueu era pecador, mas Jesus foi jantar na casa dele e ali ele se arrependeu, se converteu. A mulher que ungiu os pés de Cristo, na Bíblia tem duas mulheres que ungiram os pés de Cristo. Uma era uma mulher pecadora, prostituta provavelmente, e a outra era a irmã de Lázaro. Aqui está falando da primeira, da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus disse: vai, os teus pecados, os teus muitos pecados foram perdoados, porque você muito amou. Tome Cristo como exemplo e, antes de tudo, antes de qualquer coisa, seja perdoador. Seja perdoador. Em sexto lugar, só mais 2 tópicos e a gente conclui. Em sexto lugar, tenha lágrimas nos olhos. Acredito que nenhum livro inspirado da Bíblia julga tantos outros como Lamentações de Jeremias. Porque em Lamentações de Jeremias, Jeremias está dizendo: nós estamos na desgraça porque o povo pecou, o povo fez isso, o povo fez aquilo, abandonou o Senhor. Então,
Lamentações de Jeremias é um livro da Bíblia inspirado e ele faz muitos julgamentos, pois todos os seus 5 capítulos são completamente recheados de juízo sobre o povo da época. Mas algo deve ser notado. Jeremias não escreveu um livro imparcial, mas sim um livro de lamentações. Ele chorava pelo pecado do povo. Ele chorava por Deus ter tido que julgar aquele povo e condená-lo. Ele chorava pela desgraça do povo, mesmo sabendo que eles eram os culpados de suas próprias desgraças. O profeta estava chorando pelos pecados. Ele estava comovido por tudo que estava ocorrendo. Essa deve ser a nossa atitude. Quando precisarmos julgar alguém, precisamos ter lágrimas nos olhos. Precisamos ter os olhos marejados, ou pelo pecado do nosso irmão, ou pela incredulidade do ímpio. A gente deve pregar sobre o inferno, para advertir que o ímpio não vá para o inferno. Mas parece que tem pessoas que pregam sobre o inferno sorrindo, né? Ah, você vai para o inferno. Não. Temos que falar sobre o inferno, mas com lágrimas nos olhos, sabendo que se aquela pessoa não se converter, o fim dele será triste. A gente tem que se entristecer por isso. Conta-se a história de um homem que foi ao pastor de sua igreja dizendo: Deus falou comigo algo muito ruim, que algo muito ruim aconteceria com nossa cidade. O pastor sábio respondeu: eu sei que essa revelação não veio de Deus, pois se ela fosse mesmo dele, você diria isso com lágrimas nos olhos e não sorrindo como você está. Que não caiamos nesse mesmo erro. Que tenhamos lágrimas nos olhos, compaixão pelo pecador. Em 7º e último lugar, julgue justamente. Foi isso que Jesus quis dizer desde o início, quando ele disse: tira primeiro a trave do teu olho, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Julgue quando for necessário, e quando você estiver numa situação e em condições de fazer isso, julgue justamente, com justiça. Este último ponto resume todos os outros já citados. Cristo nos dá uma ordem: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Esse texto deixa claro: devemos sim julgar quando for necessário e se estivermos em condição para isso. Porém, somos proibidos de julgar superficialmente, de acordo com as aparências ou com nossos preconceitos. Tem gente que julga o outro, não é nem porque o outro está errado, é porque a pessoa pensa que ele está errado. Tem um preconceito. Já tem algo preconcebido na mente a respeito do outro. Só há uma maneira bíblica de julgar: julgando de acordo com a justiça de Deus. Não seja abominável a Deus. O que é o homem abominável a Deus? Abra aí Provérbios, capítulo 17, versículo 15. E eu vou ler, mas eu só vou ler quando todos abrirem, para que você acompanhe. Provérbios 17, versículo 15. Todos acharam?
diz assim: aquele que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então veja como é perigoso julgar. Porque você pode estar justificando o ímpio, dizendo que o ímpio é inocente, e isso é abominável diante do Senhor. Como também você pode condenar o justo, dizer que o justo está errado, e isso também é abominável diante do Senhor. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis diante do Senhor. Isso a gente está vendo muito no nosso judiciário brasileiro, no STF, né? Eles estão fazendo isso quase todos os dias. Concedem habeas corpus, soltura a marginais, a traficantes, e prendem pessoas inocentes que não cometeram os crimes que esses que eles soltam, marginais e traficantes, cometem. Estão incorrendo nesse erro. São abomináveis ao Senhor. Justificam o ímpio e condenam o justo. Temos que ter cuidado, muito cuidado. Conclusão: condenar alguém não significa, ou julgar alguém, não significa tripudiar sobre a pessoa, nem caluniá-la. Caluniar uma pessoa não significa fazer um julgamento correto. Ou ficar fofocando sobre o pecado alheio. Lembra o que Jesus disse? Tira primeiro a trave do teu olho, para poder tirar o argueiro do olho do irmão. Fofocar sobre o pecado alheio é um pecado muito maior. Em Mateus capítulo 12, versículo 20, lemos que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. Ou seja, aquele que precisa de ajuda, ele vai ajudar. Ele não vai terminar de matar. É isso que o versículo está dizendo, quando diz que ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega. Jesus não foi enviado para condenar o mundo, embora um dia ele será juiz de todos, mas sim para salvá-lo. João 3,17. E nem mesmo o arcanjo Miguel fez acusações injuriosas, falsas, contra Satanás. Judas, versículo 9. A disciplina eclesiástica ou a condenação de alguém são eventos que devem despertar em nós tristeza e pesar, e não fofocas ou prazer porque alguém foi disciplinado, excluído do rol de membros da igreja. Se vemos que alguém está se desviando do Evangelho ou pregando heresias, o nosso objetivo principal deve ser conduzir o pecador ao arrependimento e à restauração. Caso a disciplina seja indispensável e inevitável, ela deve ser feita com seriedade, amor e tristeza, sempre objetivando o arrependimento do irmão transgressor e não objetivando a condenação eterna do pecador. E com muito temor também, afinal, devemos ter muito temor, porque também, afinal, não somos pessoas perfeitas e ninguém deve ser julgado ou condenado injustamente. Amém? Entenderam? Espero que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor o abençoe.